Olá, tudo bem? Este é o segundo vídeo de uma série muito interessante que você pode acompanhar aqui no meu canal sobre mitos, as verdades que não nos contam na escola, os maiores mitos do mundo. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, vá ver o primeiro vídeo. O que você tem na cabeça? Você vai começar vendo o número 2 direto, sem ter visto o número 1. Você começa vendo o filme número 2, é isso? É isso? Você não vê o filme número 1 primeiro para saber o que aconteceu, para depois, seguir a história e tal, e uma coisa e vem, e outra depois da outra e a consequência. Então você tem que ver primeiro o vídeo número 1, para depois ver o vídeo número 2, ok? Se você já viu o vídeo número 1, então, tudo bem, tudo certo, vamos aqui continuar com as nossas verdades que poucas pessoas vão falar para você, mas eu, como sou seu amigo, vou te falar, ok? Vamos destruir alguns mitos mais. 7. Sydney não é a capital da Austrália, bem como Istambul não é da Turquia. Zurique e Genebra não são a da Suíça. Nem Toronto, nem Montreal, nem Vancouver são a do Canadá. E nem Casablanca, nem Marrakech e nem Tanger são a do Marrocos. As respostas corretas são, respectivamente, Canberra, Ankara, Berna, Ottawa e Rabat. 8. Ai, amiga, eu tô tão feliz que eu vou viajar pra Holanda. Dizem que é um país lindo. Não, você não vai viajar para Holanda. Não existe um país chamado Holanda. Na verdade, esse país se chama Países Baixos. Sim, esse é o nome do país. É o nome de um país no plural, como Estados Unidos da América ou Emirados Árabes Unidos. Países Baixos, não é um grupo de país, é o nome do país. Também conhecido pelo termo neerlandês, Nederland. Também tem a forma Nederlândia em português, que eu acho horrível. Mas enfim, Países Baixos. O significado de Nederland é isso, terra baixa. Mas então o que é a Holanda? A Holanda, na verdade, é o nome de uma região nesse país chamado Países Baixos. E, de fato, a Holanda se subdivide em duas outras regiões, que eles chamam lá na Europa de províncias, A província da Holanda do Sul e a província da Holanda do Norte. Então você pode falar, eu vou para a Holanda do Sul, ou eu vou para a Holanda do Norte, ou eu vou para a região Holanda, mas você não vai para um país chamado Holanda. 9. Agora vamos falar de uma coisa imprescindível para a vida. Aliás, tão imprescindível para a vida que a vida começou nessa coisa. A água. Você sabia que a água potável não é insípida, inodora e incolor? Meu Deus! Eu acreditei nisso a minha vida toda! Pelo contrário, ela varia bastante nesses aspectos. Apenas a água pura, H2O, tem essas propriedades. Mas nós não podemos beber água pura. Se você beber água pura, H2O, sem todas aquelas impurezas, tipos minerais, você vai ter uma bela dor de barriga. 10! Você sabia que a água doce, ou seja, a água de rios e lagos, não tem nada de doce? Pelo contrário, ela também possui sais. Meio bobo esse mito, né? Achei meio bobo, meio óbvio. Não sei, não gostei. Vocês gostaram? A água não é condutora de eletricidade, porque ela não tem elétrons. São os minerais e as impurezas contidos nela que conduzem corrente elétrica. A água destilada, ou seja, água pura, não tem essa propriedade. 12. Água e óleo se misturam, sim senhor. Em química, misturar significa fazer uma mistura. E uma mistura pode ser homogênea ou, como no caso da água com óleo, heterogênea. O que as pessoas que não entendem muito de química, na verdade, querem dizer é que a água e o óleo não se diluem um no outro, mesmo estando no mesmo sistema. 13! Não,
A água não desce para o ralo em sentidos diferentes de acordo com o hemisfério. O chamado efeito Coriolis só pode ser percebido em grande escala, como quando você observa tufões e imagens de satélite. Nada a ver com a pia da sua casa. 14. Esse é um mito típico de pais. Sabe quando seus pais falam: Vai beber água, menino. Você tá tomando muito refrigerante. Larga essa Coca-Cola. Coca, vocês vão ter que pagar pra mim, hein? Acabei de fazer propaganda, não vai ser de graça, hein? Eu vou cobrar. O fato é que nós não devemos beber X litros de água por dia. Seria um absurdo eu dizer que eu, com 1,74 m e aproximadamente 58 quilos, preciso da mesma quantidade de água que você, que tem 1,50 m e pesa 40 e poucos. Ou 2,20 m e pesa mais de 100 quilos. Cada organismo é diferente. Então não existe uma medida certa de água, um volume de água, uma quantidade exata que você tem que tomar por dia. Tipo, X litros ou X copos. E um fato curioso sobre isso é que você não precisa se preocupar tanto com a água que você ingere como líquido. Porque a maior parte da água que você ingere por dia, na verdade, vem dos sólidos. Vem das comidas que você come. Claro, as comidas têm água nelas, tem água na sua composição. Então se você já ingere uma quantidade razoável de água nesses alimentos, você não precisa ficar se preocupando em tomar água o tempo todo, a não ser que o seu corpo peça. Ele vai pedir na forma de sede, claro. Penso, logo 15. Gente, água com açúcar não acalma. Se isso fosse verdade, as empresas farmacêuticas não se dariam o trabalho de investir uma quantidade enorme de dinheiro, milhões de dólares, em calmantes. E sabe o que é mais interessante? O efeito do açúcar pode ser reverso. Você que entende de biologia sabe que açúcar é uma fonte de energia. Então a pessoa pode ficar mais agitada. Yeah! E caso você esteja se indagando, sim, o suco de maracujá pode baixar a pressão e surtir um efeito sedativo. Falou bonito, hein? Obrigado. 16! Sabe aquela fumaça esbranquiçada que sai da água quando você coloca para ferver numa chaleira, numa panela ou qualquer coisa assim, no fogão? Pois é, não é vapor. Trata-se de minúsculas partículas de água líquida quente. São gotículas que, de tão pequenas e leves, flutuam pelo ar. Ok, mas e a cortina de fumaça que fica no banheiro depois de um banho quente? Não. E a fumaça que eu solto pela boca num dia frio? Não. E as nuvens? Também não. Isso porque o vapor, como a maioria dos gases, é invisível. Você só consegue perceber de fato o vapor quando você tem uma imagem atrás dele que fica meio embaçada, meio distorcida. Por quê? Porque os raios de luz vêm, entram em outro meio e refratam. Então a imagem que está atrás acaba ficando um pouco deturpada. Então se você tem uma chaleira, uma panela no fogo e atrás você vê que a imagem está meio... significa que ali está saindo vapor. 17 Maria, 17 Maria. A água não precisa chegar a 100 graus Celsius para evaporar. O processo de vaporização pode ocorrer a temperaturas mais amenas. Veja bem, se isso não fosse verdade, como as suas roupas secariam no varal? Não chega a 100 graus Celsius em nenhum dia, nem mesmo no topo da duna mais alta no meio do deserto do Saara. Então, se a roupa seca no seu varal e não chega a 100 graus, é óbvio que a água não precisa chegar a exatamente 100 graus para... 18! Por falar em Saara, você sabe o que eu lembrei agora? Você não vai acreditar no que eu lembrei agora. Eu lembrei de um mito. Olha só! Num vídeo sobre mitos eu lembrei de mais um mito. Mas que coisa engraçada. Você sabia que o Saara não é, nem nunca foi, o maior deserto do mundo? O Saara é o maior deserto de areia. Mas deserto não é necessariamente de areia.
Tá me tirando, né? Na verdade, o maior deserto do mundo é a Antártida. A gente tende a associar a palavra deserto à areia, mas na verdade, deserto é qualquer porção de terra onde o nível de precipitação é extremamente baixo, ou seja, chove muito pouco, tornando assim muito difícil ou praticamente impossível a sobrevivência de qualquer forma de vida, seja animal ou vegetal. É o 19 esse? 19. A areia movediça não engole de fato uma pessoa, pelo menos não inteira. Isso é coisa de filme. Sabe aquela coisa dramática, tipo... Ainda estou vivo! Pois então, é dramático demais. Se você quiser saber mais sobre por que a areia movediça não consegue engolir uma pessoa totalmente, pergunte a alguém que saiba de química, porque eu não sou muito entendido dessa área. Eu sei que tem a ver com densidade, é alguma coisa... É isso, produção? É isso? É. Densidade, é alguma coisa de densidade. Um é mais denso, um é menos denso, entendeu? Tem um peso que é maior, menor embaixo, e aí... Nada impede um raio de cair 2 vezes no mesmo lugar. De fato, isso acontece várias vezes por dia, em vários lugares do mundo. Os para-raios que o digam. Vai falar para os para-raios que 2 raios não caem no mesmo lugar. Vamos ver o que ele responde para você. Chegamos ao fim de mais um vídeo nesta série de mitos, e são exatamente... Ô louco, bicho, olha a hora! Então, tô cansado, preciso sair, preciso ir embora, preciso dormir, preciso fazer minhas coisas, enfim. Então, deixo vocês aqui com mais um vídeo, tá? Da série, o número 3, pra gente continuar destruindo mitos. Vamos destruir todos os mitos que existem no mundo. Não vai sobrar mito sobre mito neste planeta Terra! Pois eu vos digo! Vamos destruir.